Bom, vamos lá mergulhar em um dos livros espirituais mais comentados e talvez mais influentes da nossa era, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Olha, para se ter uma ideia, ele foi publicado lá em 1997 e de lá para cá o sucesso foi absurdo. O livro já foi traduzido para mais de 33 idiomas, vendeu milhões e milhões de cópias, virou um verdadeiro fenômeno global. E isso leva a gente a uma grande pergunta, né? Como é que um único livro consegue ser um guia espiritual para tanta gente e, ao mesmo tempo, um alvo de críticas tão pesadas? Essa jornada que a gente vai tentar entender aqui. Para entender esse fenômeno todo, a gente vai olhar a história completa. Vamos começar pelo impacto do livro e pela história do autor. Depois a gente entra nas ideias principais, vê como isso tudo bateu na cultura pop, de Oprah a Kendrick Lamar, sério. E claro, vamos analisar as críticas e, no fim, tentar chegar a uma conclusão sobre o legado dele. Então vamos começar pelo tamanho da influência desse livro, que foi, assim, catapultada por uma recomendação muito, mas muito famosa. E essa recomendação veio de ninguém menos que Oprah Winfrey. Depois que ela falou sobre ele na revista dela, chamando de o suprassumo dos livros super espirituais, pronto, o livro explodiu, foi direto para o topo da lista de mais vendidos do New York Times. Mas sabe, para entender o livro, é fundamental entender a crise pessoal profundíssima que o autor viveu. Imagina só, durante os primeiros 30 anos da vida dele, Eckhart Tolle viveu num estado de sofrimento muito intenso, que chegou ao auge em um único momento, uma noite, quando ele tinha 29 anos, e que mudou tudo. Nessa noite de pavor, veio um pensamento na cabeça dele. Esse aí. Eu não consigo mais viver comigo mesmo. E ele achou esse pensamento muito, muito curioso. Ele sacou na hora. Se existe um meu e um comigo mesmo, então tem duas coisas aí, e só uma delas poderia ser real. E essa percepção foi tão forte que a consciência dele meio que se afastou dos pensamentos de dor, e eles simplesmente desabaram. Agora vamos ver como essa experiência pessoal se transformou nos ensinamentos do livro, que tentam lidar com o que Tolle chama de uma doença coletiva. A ideia central do livro é que a maior parte dos nossos problemas emocionais vem da nossa identificação com a mente. Sabe, aquele falatório interno que não para e que nos mantém presos. E para lidar com isso, o Toller faz uma distinção que é o pulo do gato. Ele não é contra o tempo em si. Ele diz que a gente precisa usar o tempo do relógio, para coisas práticas, claro. O problema mesmo é o tempo psicológico, que é esse hábito de ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. É aí que mora a dor. Ele também apresenta um conceito bem particular, o tal do corpo de dor. Seria tipo um acúmulo de traumas e dores do passado que de vez em quando acorda e busca mais negatividade para se alimentar. E o mais interessante é que, embora a linguagem do Tolle seja bem espiritual, as ideias dele têm paralelos muito fortes com terapias modernas baseadas em ciência, como a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. Coisas como observar o pensador ou aceitação radical são conceitos bem parecidos. Tá, mas e na prática, como se faz isso? O livro dá um caminho, quase um passo a passo. Primeiro, observar os próprios pensamentos, mas sem julgar. Segundo, focar no corpo, nas sensações, na respiração. Terceiro, se desapegar da dor do passado e da ansiedade do futuro. E por último, aceitar cada momento do jeito que ele é, sem brigar. E essa abordagem mais acessível fez com que o livro deixasse uma marca cultural enorme, muito, muito além das prateleiras de autoajuda. Essa influência se espalhou por tudo. A gente encontra referências nas letras do Kendrick Lamar, inspiração para músicas da Katy Perry e até em filmes de Hollywood como Venom. É impressionante. Só que, claro, com tanta popularidade, vem também muita fiscalização. E o livro tem críticos bem ferrenhos. Para muita gente que lê, a experiência é transformadora de verdade. É um caminho para sair da ansiedade, para encontrar um pouco de paz. Por outro lado, críticos como o Stefan Volkach acham tudo muito simplista. Argumentam que o livro ignora a ciência e a necessidade básica que a gente tem de planejar e aprender com o passado para poder sobreviver. As críticas geralmente se concentram em 4 pontos. Primeiro, acusam o livro de ser anti-intelectual. Segundo, dizem que é basicamente budismo e outras filosofias orientais reembaladas sem dar o crédito. Terceiro, que ele ignora problemas reais do mundo, como pobreza e racismo. E por último, a crítica de que tudo virou um negócio muito comercial. E aí,
Com argumentos tão fortes dos dois lados, qual é o veredito? O que fica é um legado duplo. Para milhões, é um guia que realmente mudou a vida para melhor. Para outros, é um truque pseudocientífico e espiritual. Ele é as duas coisas, ao mesmo tempo, dependendo de quem olha. No fim, a obra deixa uma pergunta que vem direto de dentro dela para cada um pensar. A vida é a situação que a mente constrói sobre ela? Ou a vida é simplesmente o que está acontecendo neste exato momento? Gostou do resumo? Então dá o like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo como esse.